Olá, turma de educação de jovens e adultos. Eu, professora Suzana Farias, dou a vocês, a todos vocês, bem-vindo. Seja bem-vinda a mais uma aula, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. E é um prazer estar com você. É um prazer todas as vezes que a gente se encontra aqui. E eu te estimulo a permanecer estudando, a convidar outras pessoas, porque aprender nunca é demais. É um prazer muito grande iniciar essa aula, a aula de número 9, e hoje a gente vai tratar de fração. Né? Um assunto maravilhoso, porque ela, como sempre, faz parte das nossas vidas. Tudo que a gente precisa fazer para fazer uma receita de bolo, para fazer uma construção de uma área, a gente precisa de cálculos matemáticos e a gente precisa de fração. Fração nada mais é do que dividir um inteiro em partes. E para eu dividir esse um inteiro em partes, eu preciso ter noção de em quantas partes eu preciso dividir. E aí a gente estudou lá nas 4 operações, quando a gente estuda adição, subtração, multiplicação e divisão, é quando a gente começa a entender muito sobre fração. Fração é uma divisão. Só que agora eu vou usar imagens para dividir. Eu não vou fazer uma conta de um valor ou de um valor financeiro que a gente precisa dividir em partes, como a gente fez nas aulas anteriores. Eu pegava uma quantia em dinheiro e dividia ela. Então a gente faz o cálculo matemático através da divisão. Mas agora a gente vai fazer esse mesmo cálculo de uma divisão de uma área ou de uma divisão de um objeto ou de algo em fração. E aí, para ser fração, a gente tem que usar os termos adequados e escrever isso adequadamente. Então, seja bem-vindo à aula de fração. A gente vai começar compreendendo o que é fração. Vamos lá. Primeiro, a gente vai aprender a reconhecer fração. É o que a gente vai começar nessa aula. Reconhecendo as frações unitárias. Nessas frações unitárias, a gente vai compreender o que é a terça parte, o que é a metade. Na verdade, a metade é o que mais a gente conhece. Não é eu pegar um objeto e dividir ele ao meio, em partes iguais. Então, eu peguei agora, já usei uma fração, usei a metade. Mas aí, como é que a gente faz para dividir esse mesmo objeto em 4 partes? Então, é uma quarta. Uma terça parte é dividir em 3 partes. A quinta parte e 10ª parte. Essa é quando a gente começa a reconhecer frações e a parte unitária. Vamos também resolver problemas, situação do dia a dia, envolvendo frações no nosso modo de viver. E aí, são esses tópicos que a gente vai compreender sobre frações. Entender o que ela é e reconhecer ela no nosso dia a dia. Pronto. Fração é um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Toda fração representa uma divisão, como eu falei. Toda fração é uma divisão. E é um número racional, né? E sempre ela vai ser esse número racional. Então, vamos lá. Fração é um modo de representar partes pelas quais um objeto foi dividido e toda fração representa uma divisão e um número racional. Pronto. Nesse círculo aí, eu tenho um círculo inteiro. Para eu representar essa fração, eu vou representar ela com o numeral 1, um inteiro. Então, esse círculo, ele está completamente fechadinho, inteiro, sem ser dividido em parte alguma. Pronto, e aí a gente lê um inteiro. Na fração, essa é a primeira nomenclatura que a gente aprende. Um inteiro. Já nesse próximo círculo aí, lilás ou roxo, nós podemos agora ver que ele vai ser dividido em 2 partes. Então, ela é uma metade. Deixa eu voltar mais um pouquinho.
metade. Então, antes eu tinha 1 inteiro e agora eu tenho, vou voltar só mais um pouco, a metade. Então, eu tenho 1 sobre 2. Vamos lá. Seguindo agora o mesmo círculo, eu posso dividir agora ele em 3 partes. E para eu ler essa fração, vamos lá dividindo 3 partes, eu tenho agora uma terça parte de 1 inteiro. Antes eu tinha 1 inteiro, que era o círculo completo, agora eu tenho uma terça parte desse inteiro. Ou seja, eu peguei esse inteiro e dividi em 3 partes. Então, observe que a representação dele é 1 sobre 3. 1 representa o inteiro do objeto e o 3 representa, diz que ele foi dividido em 3 partes. Então, é uma terça parte do objeto. Compreende? 1 inteiro dividido por 3, agora eu tenho uma terça parte. Observe que se fosse uma conta de divisão, seria 1 dividido por 3. Não é isso? Então, 3 partes. Mas aí, como é fração, é 1 terço. Terça parte daquele objeto. O próximo é o mesmo objeto dividido em 4 partes. Então, eu tenho 1 quarto. Na sua aula, na sua sala de aula, virtual ou presencial, se a professora pede, ou o professor pede, um objeto, a quarta parte dele, você vai saber que você vai representar com esse numeral aí, 1 sobre 4. E aí, logo em seguida, na prática, vai ser dessa forma. Entendeu agora? O objeto foi dividido em 4 partes. Então, eu tenho 1 quarto, ou uma quarta parte. Vamos aqui, quarta parte. Entende? Vou recapitular. 1 inteiro seria o círculo todo. Vamos aqui, este é 1 inteiro. Mas se aí é pedido 1 sobre 4, então eu tenho que dividir aquele objeto em 4 partes. Certo? Vamos lá. Quarta parte. O mesmo objeto agora, eu vou querer trabalhar agora com ele a quinta parte. Por que eu estou passo a passo ensinando essa parte de fração? Porque essa é a base da fração. É você compreender que o objeto ele é dividido pelo número que está abaixo do número 1. Ou seja, eu tenho 1 inteiro dividido por 5 agora. Então, vamos lá dividir. Eu faço os risquinhos, observe. E aí, se contar direitinho, vai ver que é 5 partes. Então, é uma quinta parte. Peguei um objeto e dividi, ou alguma coisa, por exemplo, um bolo, e dividi esse bolo em 5 partes. Eu tenho 1 quinto. Vamos lá. O mesmo inteiro. Então, um objeto inteiro ou um bolo inteiro, agora dividido em 10 partes. Eu tenho uma décima parte desse bolo. Vamos lá dividir? Fui dividindo devagarzinho. E aí, se a gente contar, vai ver que esse círculo foi dividido em 10 partes. Ou uma pizza, por exemplo, né? Dividida em 10 partes. Então, eu tenho agora uma décima. Compreende? Então, na divisão seria 1 dividido por 10. Aí, no caso, a gente usa na fração uma décima parte de um todo. Vamos lá. Compreendemos, então, que quando falamos meia xícara de trigo é uma fração. Meia xícara significa dizer que eu vou encher uma xícara toda de trigo e tirar a metade dela. Ou a gente, como dono de casa, a gente vai no olhômetro e vê, olha a xícara ou olha o copo e vê quando você chegou numa metade. A metade daquele copo significa 1 sobre 2. Então, é uma fração. Quando a gente fala também de 1 quarto de xícara de açúcar,
Isso quer dizer que eu vou encher uma xícara de açúcar e tirar e dividir ela em 4 partes. Aquela quantidade de açúcar em 4 partes de açúcar. Então, também é uma fração, 1/4 de uma xícara de açúcar. Estamos falando de fração em tudo isso. E a vida ao nosso redor, no ensino da matemática, no estudo da matemática, está cheia de fração. Vamos lá fazer agora esse bolo aí, né? Eu coloquei uma receita de bolo porque ela está muito ligada ao nosso dia a dia. E no bolo, na hora dos ingredientes, da separação desse ingrediente, para a gente ter um resultado legal, a gente precisa compreender um pouquinho de fração, mesmo que seja só porque a gente aprendeu de ouvir falar. Agora a gente vai aprender também a escrever isso aí e compreender que aquilo é fração. Vamos lá? Então eu tenho aí 1/2. Isso significa que eu tenho que ter meio quilo de trigo. É como se eu tivesse ali, ó, aquele saquinho de trigo ali e dividisse ele ao meio. 1 quilo de trigo, a metade dele vai dar 500 gramas. 5 ovos, 200 gramas de margarina e meio litro de leite. Quando a gente vai ler essa receita, a gente já diz direto, meio litro de leite. Se 1 litro de leite, né, tem 1000 ml, agora eu vou dividir e vou ter 500. Então, a metade de 1 litro de leite. Mais uma vez, eu uso fração. E aí, uma colher de fermento em pó e uma pitada de sal. Lógico que essa receita é uma receita de um bolo simples. Se você fizer aí, vai degustar bem esse bolo. Mas aí você também vai ter que dividir esse bolo. Se você na hora for dividir ele em partes iguais, ou dividir ele para a quantidade de pessoas que tiver na sua casa, 5 pessoas, 4 pessoas, você já sabe que vai dividir ele em 4. Então vai ser um bolo inteiro dividido em 4. E aí a gente fez isso aí nessa ilustração também. Fizemos o nosso bolo seguindo a nossa receita. E aí agora eu vou dividir esse bolo na metade, ou seja, 1/2. Veja aqui o primeiro risquinho aí foi dividindo o bolo na metade, ou quase na metade. Depois eu dividi ele mais uma vez, então agora ele está dividido em 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 1/4, ou seja, uma 4ª parte do bolo. Mais um traço e agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu tenho a 6ª parte desse bolo. Ou seja, eu tenho 1/6, um inteiro dividido agora por 6. Dividi mais uma vez e agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes desse bolo. Então agora eu tenho 1/8. Compreendeu? Essa é a fração. É a parte que a gente divide um inteiro em partes. E aí as partes quem vai dizer é a gente, enquanto a parte é. Se você encontrar um numeral escrito 1/2, você significa dizer que ali é a metade daquele inteiro. Pois bem, lá o nosso desafio, o desafio que a gente faz no dia a dia, é você procurar, como a gente entendeu o que é aprender fração, é identificar no teu dia a dia o que é que pode ser constituído como fração. E aí a gente tem, quando um trabalhador, eu sempre uso isso porque eu entendo que a educação de jovens e adultos, eu estou voltado a jovem trabalhador, a adulto trabalhador, tanto mulher quanto homem, todos são trabalhadores. E no dia a dia você tem uma prática que muitas vezes você não compreende se for colocado na ação da matemática, que aquilo tem um valor muito grande. O seu trabalho como dona de casa, o seu trabalho como funcionário da empresa de construção civil, se você é um pedreiro, se você é um ajudante de pedreiro, se você é um cobrador de ônibus, se você é motorista, se você é dona de casa, se você está todos os dias ali dando remédio ao seu filho, fracionando aquele remédio, quando o médico diz que aquele remédio tem que ser dado 5 ml, você vai lá e mede naquele medidor, naquele copinho medidor ali, os 5 ml, aquilo é uma fração daquele volume todo daquele frasco de remédio que muitas vezes está ali escrito 200 ml, você vai tirar 5 ml
para dar ao seu filho aquele remédio. E ainda tem a hora, o médico diz, olha, você vai dar o remédio de 6 em 6 horas. Isso quer dizer que eu dividi aquele meu dia, que tem 24 horas, em 4 partes de remédio, porque são 6 mais 6 mais 6 e mais 6, até completar um ciclo inteiro de 24 horas, que também é fração, que também é conta de divisão. Vejam o quanto no dia a dia da gente, a gente está em contato com essa disciplina, com essa ciência, e muitas vezes a gente nem presta atenção. E às vezes a gente acha muito difícil aprender porque a gente não associa a ela aquilo que a gente faz. Então o desafio da educação de jovens e adultos sempre vai ser esse, de fazer com que você pense que o que você estuda em sala de aula, que o que você estuda aqui com a gente, é exatamente aquilo que você vive no dia a dia. Se você vai fazer esse bolo aí que a gente colocou aí na tela, é lógico que você tem que usar a matemática, mesmo que seja na sua cabeça. Essa é fração. Eu preciso fracionar a receita do bolo, eu preciso fracionar uma receita de uma pizza, eu preciso fazer um cálculo para a construção de uma área, para assentamento de uma cerâmica, eu preciso compreender a capacidade de uma caixa d'água, eu preciso compreender, quando eu faço os cálculos de levantar uma viga, por exemplo, qual é o tipo de peso que aquela viga vai suportar. E aí eu tenho que saber qual é o tipo de ferro que eu vou fazer, a medida do ferro que eu vou usar, as amarrações que eu vou fazer. Veja que tudo isso é na área de matemática e é na área de fração, porque eu preciso distribuir. Quando eu vou colocar, por exemplo, uma caixa d'água, aquela área tem que ser 4 construções, vamos dizer assim, 4 vigas ou 4 pilastras de cimento, que ela precisa ter um cálculo para a distribuição do peso da caixa d'água. E isso, quando você faz mentalmente, quando você calcula mentalmente, quando você olha aquela área e calcula, você está usando fração, está usando divisão, está usando multiplicação, está usando adição e está usando subtração. Em tudo. Se você recebe um salário e tem que distribuir aquele dinheiro pagando as contas, isso é divisão, isso é fração. Eu preciso receber um salário e eu vou dividir aquele salário para pagar 5, 6 despesas diferentes. Então, isso quer dizer, se eu tenho 6 despesas diferentes, aluguel, água, luz, remédio, conta de telefone, eu já tenho 5 despesas para pagar. Então, o meu salário, que é um inteiro, vai ser dividido agora em 5 partes. Dessa parte aqui eu ainda tenho que tirar também um divertimento, uma coisa que você precisa fazer para desaparecer a mente. Isso é matemática, isso é fração. Então, tenho certeza que a partir de hoje você não vai mais esquecer o que é fração. E aí, como sempre, eu termino a nossa aula com um pensamento, uma reflexão sobre a vida. E Cora Coralina, eu sempre falo aqui, vou repetir, não vou cansar nunca, foi uma mulher maravilhosa que viveu agora em nossos tempos e que escrevia coisas maravilhosas sobre a vida. E ela escreve aqui: procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo que penso com esperança, penso no que faço com fé, faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Esse é o meu desejo para você nessa última aula aqui, a aula de fração, é que você procure sempre aprender para ser melhor, para ser uma pessoa que possa contribuir melhor, não só com a tua própria vida, mas com a vida das pessoas que te seguem. Porque, como diz Cora Coralina, bondade também se aprende. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!